Bom, então vamos rever rapidamente o que vimos na aula passada. Vimos a definição de espaço topológico, que vai ser o substrato das nossas variedades diferenciáveis, que vão ser nosso real objeto de estudo. Então lembrem que a gente pediu que esse espaço topológico tivesse duas propriedades básicas, de ser Hausdorff e de ter uma base enumerável. Também uma base de um espaço topológico é um subconjunto dos abertos do espaço, de tal forma de que qualquer aberto é uma união desses conjuntos. Essas duas propriedades são preservadas pela categoria de subespaços topológicos. Então, se vocês têm um subconjunto e colocam a topologia induzida, que é simplesmente interseção com o conjunto dos abertos do espaço topológico, isso é uma topologia, e se o espaço tem base enumerável e é Hausdorff, o subespaço também. Também a gente pedia que fosse localmente euclidiano, ou seja, que existam homeomorfismos, localmente existam homeomorfismos abertos de Rn. Então, localmente euclidiano. Então, temos para cada ponto uma vizinhança U e uma função φ de U em um aberto de Rn, n fixo, n fixo. De tal forma que são homeomorfismos. Então, com isso a gente definiu, que quer dizer que as cartas, o conjunto destes homeomorfismos se chamam cartas de X. Então, U contido em X, cartas do espaço topológico X, e a gente pedia que tivessem cartas compatíveis. Então, até aqui é o mundo da topologia. A gente, então, pede que existam cartas compatíveis, ou seja, que exista um conjunto de tais homeomorfismos, de forma tal que quando vocês compõem dois cujos domínios se intersectam, na interseção vira uma função diferenciável. Então, as funções essa aqui vamos chamar de φu, então as funções φu menos 1 composto com φv, todas elas são sem infinito. Claro que onde isso faz sentido, vocês têm que intersectar os domínios e calcular isso na pré-imagem da interseção. Sempre que eu colocar uma coisa assim, está sobreentendido que tem que fazer onde faz sentido. Então, um cobrimento por cartas compatíveis se chama um atlas, e vamos chamar de M, quando um espaço topológico tem um cobrimento por cartas compatíveis, o conjunto de todas as cartas compatíveis com o atlas, o fecho do atlas, é o que se chama uma estrutura diferenciável em M. Então, uma estrutura diferenciável é um atlas maximal em M,
Y como observamos, todo atlas da origem a um atlas maximal, simplesmente pegando o mínimo atlas maximal que contém o atlas dado, né? O fecho, que se chama o fecho do atlas, né? E, portanto, agora uma variedade diferenciável vai ser M com uma estrutura diferenciável, um tal atlas maximal, né? N vai ser a dimensão da nossa variedade. Então, tínhamos começado a ver alguns exemplos, né? Vimos, então, exemplos, vimos que qualquer aberto de uma variedade é uma variedade, claro, né? Simplesmente restringindo o atlas a U, né? Vimos, em particular, né? Isso implica que as matrizes inversíveis, né, são uma variedade natural de dimensão n quadrado. Tínhamos visto, eu tinha deixado como exercício, né, como provar que a esfera é uma variedade diferenciável. Outro típico exemplo, né, quando vocês pegam f de um aberto de Rn para R, sempre que a partir deste momento que já sabemos que é uma variedade diferenciável, sempre que, bom, agora depois eu falo isso, mas então peguem uma função sem infinito, então o gráfico agora de f, né, ou seja, os conjuntos dos pontos x, f de x, como subconjunto de Rn mais 1, né, isso aqui é uma variedade diferenciável de dimensão n, né? Para dizer que isto é uma variedade diferenciável, o que estou dizendo com isso? Estou dizendo que, primeiro, que tem uma estrutura natural de espaço topológico. A estrutura vem de inclusão, né? A topologia induzida como subespaço topológico de Rn mais 1. Né? E qual é a estrutura natural? É simplesmente a projeção, né? Como φ, nós temos agora a projeção de todo o gráfico para U, que é um aberto de Rn, né? E eu defino meu atlas como φ. Então, isso aqui simplesmente eleva x f de x em x. Então, meu atlas vai ser dado pela própria projeção. Isso não é uma estrutura diferenciável, né? Isso é só um atlas. Aí pegam todas as funções de abertos do gráfico para Rn, de forma tal que a composição com a inversa da projeção seja diferenciável. Essas são esse é meu atlas maximal, né, o conjunto de todas essas funções, e isso sim é uma estrutura diferenciável sobre o gráfico, né. O bacana dos gráficos é que tem uma carta global, né. Isso em geral não acontece. Por exemplo, isso aqui não tem nenhuma carta global, simplesmente porque é compacto, né? Para as cartas, por definição, vão parar em abertos de Rn que não são nunca compactos. Sim? Então, não existe uma carta global da esfera, mas sim existe a carta global da esfera menos um ponto, porque isso aí é difiomorfo a Rn, com a projeção estereográfica. Muito bem, outro exemplo importante, né, é o produto. O produto de variedades diferenciáveis é uma variedade diferenciável, né? Então, se M1 e M2 são variedades diferenciáveis, então existe uma estrutura natural de variedade diferenciável no produto,
que tem dimensão a soma das duas dimensões. E como é que a gente define isso? Bom, com o espaço topológico é simplesmente o produto dos espaços topológicos. Ou seja, uma base desse espaço é dada por produtos de abertos desses dois espaços topológicos. A gente define isso como uma base e escolhe a menor topologia que contém esse conjunto de abertos. Isso dá a este bicho uma estrutura de espaço topológico. É fácil ver que é Hausdorff e com base numerável, se os outros dois são. E como cartas, a gente pega, lógico, produtos de cartas. Ou seja, se a gente tem P1 e P2 em M1 vezes M2, o que sabemos é que existe um aberto de P1 e um aberto de P2 e cartas. Então PI está em UI. Então isso simplesmente porque M1 e M2 são variedades diferenciáveis. Existem esses homomorfismos com a propriedade de ser compatíveis com os outros elementos da estrutura diferenciável de cada um dos fatores. Então agora a gente define a φ simplesmente como definida desde o produto, que é o produto, ou seja, φ de Q1, Q2 igual a φ1 de Q1, φ2 de Q2. Por construção, se vocês pegam um atlas compatível de cada fator, o conjunto destas coisas é um atlas compatível do produto. Vocês fecham esse atlas, tem uma estrutura diferencial. Por que precisam fechar? Porque nem todo aberto daqui é um produto de abertos. O que sim é verdade é que todo aberto daqui, para qualquer ponto num aberto daqui, existem dois abertinhos, tal que o produto dos abertinhos está contido nesse aberto. Isso sim. Porque assim construímos a topologia. O produto de abertinhos em cada fator é uma base da topologia do produto. Então, naturalmente, esta é a estrutura natural de produto como variedade diferencial. Então, é simples construir. Muito bem. Então, agora, nosso objetivo era fazer cálculo, Então, a gente tem que derivar, tem que integrar funções diferenciáveis. Então, nosso objetivo agora é definir funções diferenciáveis. E aqui usamos aquele truque que eu falei, Aquelas bijeções, Que é o que nós temos agora. Nós temos localmente, estrutura de espaço vetorial. Então o que temos é o seguinte. Então, definição, seja M1 e M2 variedades diferenciáveis e uma função f de M1 em M2 contínua. Agora vamos ver por que a gente pede que seja contínuo. Faz perfeito sentido porque são variedades diferenciais, em particular são espaços topológicos
portanto faz sentido pedir que seja contínuo. Então, dizemos que f é diferenciável em P em um ponto de M1 se então, qual é a situação, né? Vamos fazer um desenho. Então, temos aqui M1, aqui M2, temos um ponto aqui P e uma função f entre essas duas variedades. Né? Então, o que sabemos? Por aqui mora f de P. Queremos definir que f seja diferenciável em P. Bom, o que sabemos é que f é contínua, né? Então, eu posso pegar um abertinho de P e um abertinho de f de P com cartas sobre ele. U e V. Então, vamos ter aqui um φ que vai para um certo aberto, φ de U dentro de eje N, e isto vai para um xi que vai para um certo xi de V dentro de eje M. Aqui N e M são as dimensões. Então eu quero definir que f seja diferenciável em P. Bom, a primeira observação é que, como é contínua, a preimagem de V por f é aberto em M1. E 2 contém P. Sim? Então, a preimagem por f vai dar um aberto aqui. Isso aqui é f menos 1 de V. Então agora posso restringir a interseção desses dois abertos, né? E o que temos é que esse conjunto riscado de azul cai em f de V, né? Então chamemos L de W, né? Então aqui temos f de W. W é um aberto de M1, porque é interseção de abertos, f contínuo. Sim? Então, vai parar aqui num aberto de Rn. E temos, portanto, agora, esta função, sim? Que quem é? É φ menos 1 composto com f, composto com xi. Claro que eu tenho que restringir a este aberto, né? Então, restrito a φ de W. Isso aqui é uma função agora definida entre isso aqui é um aberto de Rm. Então, temos uma função contínua, que é composição de funções contínuas, definida de um aberto de Rn para Rm. Portanto, agora posso falar que esta seja diferenciável. Sim? Bom, essa é a definição. Ou seja, dizemos que f é diferenciável se em P, se existe uma carta em P, uma carta em f de P, de forma tal que esta composição é diferenciável. Então, se existe uma carta φ carta em P e existe um xi Rn carta em f de P, tal que xi composto, xi composto com f composto com φ menos 1
de phi em f menos 1 de v interseção u. Chamemos isso aqui de W2, né? W2, um aberto de eje N para eje M, é diferenciável onde? Na imagem, né? Ou seja, por aqui vai estar φ de P. Então é diferenciável em φ de P. Sim? Ou seja, nós não sabemos que é um troço aqui, mas sabemos que é um troço aqui embaixo. Bom, então a gente usa as cartas para descer o nosso objeto. Isso. Só isso. Bom, claro que dizemos que f é diferenciável simplesmente se é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Para falar de que uma função seja diferenciável, tem que ser uma função entre variedades diferenciáveis. Então, definição, f é diferenciável se é diferenciável para todo P no domínio da F. No caso, na M1. Sim? Muito simples. Está claro? Muito bem. Então, a primeira observação, observações. Observem que eu coloquei aqui existe, né? Existem cartas. Então, a primeira pergunta é: e o que acontece com as outras cartas? Porque em P tem um monte de cartas, em F de P tem um monte de cartas. O que acontece com as outras? Bom, a primeira observação é que dá na mesma escrever aqui existe ou para todas. Né? Porque se vocês então têm x'linha de U' em eje N, outra, na situação da definição, né? Se temos outra carta em P e x'linha de B' em eje M, outra carta em F de P, então eu posso fazer a mesma construção. Então o que vamos ter? Vamos ter uma certa x'linha composto com F, composto com φ' inversa, restrita onde tem que estar restrita. Mas quem é isto? Né? Isto é simplesmente x'linha composto com xi inversa, composto com xi, composto com F, composto com φ inversa, composto com φ, composto com φ' menos 1. Essa aqui é identidade, essa aqui é identidade. Então, agora observem que eu faço assim. Pela definição, esta é diferenciável e estes são difeomorfismos. Então, isto é diferenciável. São difeomorfismos em Rn, né? Isso é um difeomorfismo em abertos de Rn, isso é um difeomorfismo em abertos de Rm, ao contrário, né? Isso aqui é de abertos de Rm, isso aqui é um difeomorfismo entre abertos de Rn, e isso aqui é uma função de Rm em Rn, então, estamos em cálculo, né? É Rn aqui. Então, em particular, é diferenciável, 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 portanto, esta é diferenciável. Sim? Bom, observen que assim como está não faz sentido, porque
ninguém diz que U tenha que ser igual a U', portanto, vocês têm que restringir essas funções onde faz sentido, que é na interseção dos abertos. Sim? Mas tem outra coisa que vocês poderiam fazer. Lembrem que se temos uma carta, qualquer restrição dessa carta a um aberto contida no domínio também é uma carta. Sim? O atlas é maximal. Então, em particular, se temos esta carta, também temos, eu posso esquecer de toda esta parte e restringir só a este aberto. Posso considerar que este é meu U. Sim? Este U agora cai em φ de B e faz perfeito sentido a composição. Então, eu posso esquecer do W e só trabalhar numa carta ao redor do pontinho, de forma tal que a imagem vai parar no domínio da outra carta. Então, assim, some tudo que estava aqui, né? E vira uma coisa mais limpa. Agora, quando eu pegar outra carta, o que posso fazer é o mesmo truque. Em vez de considerar U, considero interseção. U, interseção U'. E V, interseção V'. Então, todas essas cartas, essas funções têm o mesmo domínio. Então, o que está agora no quadro faz perfeito sentido. Sim? Muito bem. Então, essa é a primeira observação, né? Então, vocês às vezes vão ver na definição de variedade diferenciável, de função diferenciável, um para todo aqui. É irrelevante. Tinha mais uma observação que queria fazer e esqueci qual era. Então, essa função também é diferenciável. Então, a partir de agora, notação, cada vez que a gente tiver M1 e M2 variedades diferenciáveis, se eu escrever isto, sem dizer nada, é uma função diferenciável. Nós só vamos trabalhar com funções diferenciáveis, a não ser que não seja diferenciável. Mas aí eu vou avisar que não é diferenciável. Certo? Isso implica F diferenciável. Lembre que para nós é a mesma coisa que C infinito. Infinitamente diferenciável. Ok. Muito bem, então agora temos junto automaticamente a noção de difiomorfismo, né? Definição M1 e M2 variedades diferenciáveis, uma função f M1 de M2, ou seja, diferenciável, é um difiomorfismo se f é bijetiva e a inversa for diferenciável. Em particular, a inversa tem que ser contínua, né? Funções diferenciáveis são contínuas. Então, se f é bijetiva e f menos 1 é contínuo e diferenciável. A categoria das variedades diferenciáveis com os difiomorfismos entre variedades diferenciáveis vai ser nosso objeto de estudo. Duas variedades diferenciáveis difiomorfas são indistinguíveis como variedades diferenciáveis.
são a mesma variedade diferenciável. Assim como vocês viraram o grupo Z15 na primeira aula, como grupo era totalmente indistinguível, não tem nenhuma propriedade de grupo que distinga vocês de Z15, uma vez que eu dou a estrutura com uma bijeção. Aqui é a mesma coisa, não existe nenhuma propriedade de variedades diferenciáveis que distinga uma da outra se elas são difeomorfas. Como conjuntos podem ser diferentes, mas não como variedades diferenciáveis. São o mesmo. Não? É bom pensar que são o mesmo. Do ponto de vista estritamente formal, não são o mesmo, porque como conjuntos são diferentes. Mas é bom pensar que é o mesmo objeto na categoria onde vocês estão trabalhando. Em particular, é bom vocês pensar que são um número entre 0 e 14. Só. Mas como grupo... Ok. Então, esse é o nosso conceito, nosso isomorfismo, né? O equivalente aos isomorfismos em espaços vetoriais é o difeomorfismo entre variedades diferenciáveis. Ao contrário do que acontece com espaços vetoriais, tem uma definição, uma versão local do conceito de difeomorfismo. Né? Definição: F, M1, M2, como em cima, é um difeomorfismo local. Lembra o que eu comentei na aula passada? Se eu coloco uma expressão assim, você já tem que saber como se virar para criar essa definição. Vocês sabem o que é um difeomorfismo? Nosso objeto tem cartas locais, então se eu coloco aqui local, vocês têm que poder dizer como é que é. Então, como é que é? É um difeomorfismo local? Sim. É localmente um difeomorfismo. Ou seja, se para todo P em M1 existe uma carta de M1 contendo P, existe um aberto de M1 contendo P e existe um aberto de M2 contendo F de P, tal que F restrito a U de U em V é um difeomorfismo. ¿Sí? Então, exemplo. Peguem a função exponencial. Dos reais nos complexos unitários. Ou seja, ou se vocês preferem, isso é um difeomorfismo local. Mas observem que não é um difeomorfismo, né? Esse troço é compacto e esse não é. Então, nem é um homeomorfismo. Mas é um difeomorfismo local. Agora hoje mesmo vai ficar claro o que é, quando é que uma aplicação é um difeomorfismo local. Então, já que temos as variedades de produto, uma pergunta natural é quando é que uma função a ou desde uma variedade de produto é diferenciável. Então, observem que a variedade de produto tem duas projeções, né? Sim, é só pegar a componente no fator correspondente, né?
Então, se eu tiver uma função f de uma variedade n num produto, uma função diferenciável, então estas aqui, por construção, é muito fácil ver, pela estrutura diferenciável que a gente colocou no produto, é muito fácil ver que estas são diferenciáveis. Basta pegar a carta correspondente, né? Estas cartas, que são base da estrutura. Né? Então, em particular, isso nos diz que essas composições, né, são diferenciáveis. Então, essa sim? Porque agora eu lembrei qual era a outra observação que queria fazer e não, né? Observação. A observação é que composição de funções diferenciáveis é diferenciável. Né? Por quê? Né? Então, composição de funções diferenciáveis é diferenciável. E por quê? Né? Bom, observem, né? Temos aqui M1, M2, M3, temos aqui F e aqui G. Peguem um ponto aqui P, então P elevado num ponto F de P aqui, que elevado num ponto G de F de P aqui. Queremos ver que a composição F composto com G é diferenciável. Então, o que fazemos? Temos que pegar uma carta aqui, outra carta aqui. Estou usando a definição, né? E precisamos ver que essa composição, que aqui está φ, aqui está xi, então φ composto com F composto com G, composto com xi, nos abertos, onde isso faz sentido, né? Observem que podemos fazer o mesmo truque aqui com esses abertos, né? Podemos pegar um aberto aqui, F contínuo, a pré-imagem é um aberto aqui, e G contínuo, a pré-imagem é um aberto aqui, a pré-imagem ainda é um outro aberto aqui. Né? Então, o mesmo truque funciona. Né? Posso restringir todas essas cartas nesses abertos, para não precisar restringir. Né? Então, o que sabemos é que F e G são diferenciáveis. Então, como é que a gente mostra que esta é diferenciável? E bom, vocês podem usar esta intermediária. Isso que está aqui, agora eu posso descer com uma certa carta xi e subir com ela mesma. Ou seja, essa função que está aqui, nada mais é do que xi composto com F, composto com xi menos 1, composto com psi, composto com G, composto com φ menos 1. Agora, como G é diferenciável, esta é diferenciável, como F é diferenciável, esta é diferenciável, agora como funções entre espaços euclidianos. Portanto, e a composição de funções diferenciáveis entre espaços euclidianos é diferenciável, portanto, esta é diferenciável e, portanto, esta é diferenciável. ¿Sí? Então, isso justifica essa afirmação. Né? A composição é diferenciável. Esta função que está aqui é diferenciável. ¿Sí? Exercício vale a recíproca. Ou seja, se estas duas são diferenciáveis, então este é diferenciável. Então, para lá é simplesmente aquela observação, e para aqui
exercício. Provavelmente vocês já sabem como fazer. É um exercício muito simples. Certo? E mesma coisa vale para funções definidas num produto, né? Agora, se temos G de M1 em M2 para N, temos injeções agora dentro de cada fator, né? Observem que se pegamos P1 em M1, temos automaticamente uma função IP1 que vai de M2 no produto. ¿Eh? Y é dado por IP1 de P2, claro, P1, P2. Para cada ponto P1, temos uma maneira natural de colocar M2 no produto. ¿No? Então, escolhendo P1, PI em MI, nós temos as injeções, né? MI e PI. E, portanto, temos essas composições. De novo, pelo mesmo motivo que as projeções, é muito fácil ver que estas funções são diferenciáveis, né? Usando a estrutura. E, portanto, essa composição é diferenciável, né? Bom, vale a recíproca. Muito bem. Então, esse vai ser nosso conceito de difeomorfismo, de isomorfismo. Um outro exemplo muito importante de variedades é o seguinte. Observen que, como exemplo de variedade, nós demos o conjunto das matrizes, né? E é muito simples que uma variedade é simplesmente como aberto de uma variedade. Não tivemos nenhum trabalho. Mas essa variedade tem uma propriedade adicional. Ele é um grupo também. É uma variedade e um grupo. Bom, mas então tem as operações de grupo aqui. Observem primeiro que o determinante essa função é uma função diferenciável. Por quê? Bom, que carta a gente coloca aqui? A carta de Rn quadrado, simplesmente. As coordenadas da matriz. Levamos uma matriz A aqui, isso aqui é A e J, e A e J está, claro, em Rn vezes N. Simplesmente a inclusão. Bom, mas o que é o determinante? O determinante é uma função polinomial nas entradas da matriz, ¿sí? Que é diferenciável. Então, da carta que é simplesmente pegar as componentes da matriz em R, isso aqui já é um R, né? Essa função já automaticamente é uma função diferenciável, ¿sí? Que é uma função polinomial nas entradas e os polinômios são diferenciáveis. Então, essa função é diferenciável. A matriz inversa
de uma matriz, tem uma formulinha para calcular a inversa, né? A posição, como é que a gente calcula a posição IJ da inversa de uma matriz? A gente tira a coluna I, ou a fila I, a coluna J, e fica uma matriz de n-1 por n-1, né? Calculamos o determinante dessa matriz e dividimos pelo determinante de A. Essa é a posição IJ da inversa de A. Mas vejam o que eu fiz. Eu peguei um determinante de um menor, que é uma função diferenciável nas entradas, e divido pelo determinante de A, que é uma função diferenciável. ¿Sí? Ou seja, o lugar IJ dessa matriz é o determinante de A y J. Isso quer dizer tirar o lugar, a fila I, a coluna J de A, dividido o determinante de A. Isso aqui são um quociente de polinômios nas entradas de A. E o de baixo não se anula, porque a matriz é inversível. Então, esse quociente é uma função diferenciável. Então, as entradas desta matriz são diferenciáveis, mas pegar as entradas é justamente a carta dentro do espaço de matrizes. Ou seja, é diferenciável. A função que leva A na inversa de A é uma função diferenciável. Mas, se temos A e B, né, temos então, essa é uma das duas operações de grupo, né? Pegar a inversa, e a outra é a multiplicação. Né? Ou seja, temos a multiplicação variedade, produto é uma variedade, naturalmente. Se ninguém fala nada, é com a estrutura que a gente definiu, com a estrutura natural. Então faz perfeito sentido se perguntar se esta função é diferenciável ou não. Bom, mas vejam bem que o produto é de novo uma função polinomial nas entradas. As entradas, pegar as entradas da matriz é a carta nesta variedade. Estamos pegando a carta produto, então. A função que leva a B em A vezes B é uma função polinomial nas entradas de A e B. Portanto, é uma função diferenciável nas entradas e, portanto, por definição, é uma função diferenciável nesse produto. Então, vejam que bacana, né? Temos que isto é uma variedade diferenciável, por um lado, mas é um grupo por outro, que é uma estrutura algébrica. Em princípio não tem nada a ver, mas elas se juntam. Como se juntam? As operações de grupo são diferenciáveis. Isso se chama um grupo de Lie. Então, definição. G é um grupo de Lie se G é uma variedade diferenciável e um grupo tal que as operações de grupo, né, que pegar um G de G em G, que leva G na inversa de G, e o produto de G são diferenciáveis. Botei juntinho para vocês verem, né? Vem daqui. Os
os exemplos mais importantes de grupos de Lie são os grupos de matrizes. Não realmente este, que é meio bobo, porque é aberto, mas, por exemplo, o grupo ortogonal é um grupo de Lie. Nós não vimos isso, nós não vimos por que é uma variedade diferenciável. Vamos ver daqui a pouquinho. De uma maneira bem simples. Claro que vocês já podem ver que o grupo ortogonal é um grupo de Lie. Tem que fazer alguma continha, mas vamos ver que não precisa fazer contas para ver que é um grupo de Lie. Certo? Muito bem. Então vamos ver que o grupo ortogonal, né? Conjunto das matrizes A inversa é a transposta, né? Esse grupo é um grupo de Lie. Né? SON, que são as matrizes de determinante 1. Observen que por isso que está aqui, o determinante de A quadrado é 1. Então, o determinante de A pode ser 1 ou menos 1. Esse grupo é desconexo, tem duas componentes conexas. Isso que está aqui é a componente conexa da identidade deste grupo. Os grupos das matrizes unitárias, né? Que a adjunta é a transposta, matrizes complexas que a adjunta é a inversa, também um grupo de Lie. Né? Grupo ortogonal. Da mesma maneira, SUN é um grupo de Lie. Mas este não é uma componente conexa deste. Esse grupo é conexo. Este grupo tem dimensão 1 a menos que este. Isso porque uma matriz em UN tem o determinante um complexo unitário, que é um círculo. Então isto faz cair em 1 a dimensão. Nós vamos ver depois como provar que essas coisas são variedades diferenciáveis de uma maneira muito simples. Bom, por exemplo, né, tem mais grupos clássicos de matrizes que nós não vamos estar realmente interessados em ver. Os grupos, por que os grupos de Lie são tão importantes? Né? Porque os grupos de simetrias, né, de variedades diferenciáveis, uma vez que a gente coloca uma métrica, que não importa muito o que é, mas são grupos de Lie. Os grupos de simetrias são grupos de Lie. Então, elas aparecem de maneira muito natural em geometria. Então, por isso é que são tão importantes.